meio às atividades rotineiras de Jesus, ensinando, curando e cativando multidões, surge um momento que desafia a própria essência de sua missão. Imagine a cena. Um homem atormentado por um demônio, cego e mudo, é trazido diante de Jesus. Em um instante, a compaixão e o poder divino se entrelaçam e o homem é curado. Um momento de triunfo, certo? Não para todos. Os fariseus, os guardiões da lei e da tradição religiosa, observam com olhos acusadores. Em vez de maravilharem-se com o milagre diante deles, ousam lançar uma sombra sobre a obra de Jesus. Acusam-no audaciosamente de estar em conluio com Belzebu, o próprio príncipe dos demônios. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: "Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios." Mateus 12, versículo 24. O significado por trás desse nome é profundo. Senhor das moscas, uma referência à sua autoridade sobre os espíritos malignos. Entenda, os fariseus representam uma elite religiosa, incumbida de ensinar e guiar o povo na senda da retidão. No entanto, diante do brilho incomparável das ações de Jesus, sentem-se ameaçados. Ao invés de reconhecerem a luz que ele trazia ao mundo, preferem lançar sombras de suspeita sobre seu caráter e suas obras. A ironia é inegável. Aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecer a manifestação divina, cegos pela arrogância, ousam desafiar a própria natureza do bem que Jesus realizava. Em um confronto de proporções cósmicas, Jesus se vê diante da resistência dos fariseus, que, movidos pelo ciúme e pelo temor, buscam desacreditá-lo. É como se o veneno da inveja os impulsionasse a espalhar calúnias para reivindicar superioridade. Porém, Jesus não se intimida diante das acusações infundadas. Ele responde com uma sagacidade que desafia a lógica de seus detratores. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: "Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino?" Mateus 12, versículos 25 e 26. Jesus penetra no âmago da questão. Em sua análise perspicaz, ele aponta para a contradição fundamental nas acusações dos fariseus. Se ele estivesse operando sob o poder de Satanás, estaria, na verdade, minando o próprio reino das trevas. Pois a desunião enfraquece qualquer estrutura, inclusive a do mal. Mas Jesus vai além. Ele inverte o argumento, apontando para a verdadeira fonte de seu poder, o Espírito de Deus. Se, porém, é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Mateus 12, versículo 28. Aqui, Jesus oferece uma lição profunda sobre a unidade como força vital. Enquanto a divisão leva à ruína, a unidade é o alicerce sobre o qual o verdadeiro poder se sustenta. Imagine-se em um campo de futebol, no calor do jogo, quando de repente seus colegas começam a se desentender, jogando uns contra os outros em vez de focarem no adversário. É evidente que nesse cenário seu time não teria a menor chance de sair vitorioso. Essa analogia simples ilustra a seriedade por trás das palavras de Jesus. Esta não é apenas uma disputa entre ele e alguns líderes invejosos. É um conto que mergulha nas profundezas da natureza humana. Por vezes, as pessoas se deixam cegar por suas próprias crenças ou invejas, incapazes de enxergar a luz que brilha diante delas. Já testemunhou alguém se recusar a reconhecer seus erros, mesmo quando a verdade é inegável? Essa é a mesma dinâmica que permeia o confronto entre Jesus e os líderes religiosos. E, além disso, revela-se uma faceta essencial do caráter de Jesus. Ele não é apenas um prodígio exibicionista, mas um agente de mudança. Ele veio para revelar a verdadeira essência do reino de Deus. Um lugar onde a cura e a verdade reinam supremas, sem espaço para a influência do mal.
Nessa narrativa, Jesus emerge não apenas como um curandeiro miraculoso, mas como um visionário que convida todos a enxergarem além das sombras da desunião, em direção à luz da transformação e da redenção. Essa dinâmica não se restringe apenas ao domínio espiritual, mas permeia cada aspecto de nossas vidas diárias, ecoando em nossas famílias, comunidades e até mesmo nas nações. A obra de Jesus é inconfundível em contraste com a de Satanás. Enquanto o diabo busca a destruição, o Salvador traz libertação. Enquanto Satanás enfraquece, Jesus fortalece. Enquanto o inimigo da vida amarra, Jesus liberta. Agora, Jesus avança com firmeza, confrontando os fariseus com duas declarações incisivas que ecoam até os dias de hoje. Primeiramente, ele lança o desafio: quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, versículo 30. Não há espaço para neutralidade na presença de Jesus, ou se está com ele, ou se está contra ele. Essa afirmação ressoa com significado para todos os que a ouvem, desafiando-nos a refletir sobre nossa posição em relação ao Messias. Pois os fariseus, ao rejeitarem Jesus, posicionam-se automaticamente contra ele. Sua recusa em reconhecer sua divindade os coloca em oposição direta ao propósito messiânico de Jesus. E essa verdade ecoa através dos séculos, convidando-nos a examinar nossos próprios corações e alinhar-nos com a verdade que ele representa. As multidões foram agraciadas com inúmeras oportunidades para se arrependerem e adentrarem no reino de Deus. No entanto, a janela de oportunidade está se fechando rapidamente. Recusar tomar uma decisão positiva em relação a Jesus já é, por si só, uma decisão contra ele. O dilema se intensifica à medida que muitos na multidão sucumbem à persuasão dos líderes religiosos, unindo-se a eles na exigência pela morte de Jesus. Os fariseus, com suas acusações crescentes de blasfêmia contra Jesus, veem-se agora confrontados com a verdade, pois Jesus revela que todas as suas acusações são infundadas. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Mateus 12, versículo 31. A recusa em reconhecer o ministério validado pelo Espírito Santo é uma blasfêmia imperdoável. Ao atribuir os milagres e poderes do Espírito a Satanás, os fariseus não apenas cometem um erro, mas desonram a Deus. A rejeição deliberada e desafiadora da evidência dos exorcismos, curas e milagres é uma recusa à oferta divina de perdão e redenção. Enquanto os fariseus persistirem em rejeitar essa evidência, estarão se privando do reino e da graça do perdão que ele oferece. O conceito do reino de Satanás, conforme explicado nas Escrituras, lança luz sobre as profundezas sombrias do domínio espiritual, governado pelo adversário de Deus. É retratado como o antípoda do reino de Deus, um lugar onde a mentira, o engano e a rebelião contra a vontade divina prevalecem. Imagine-o como a sinistra sombra projetada pela luz de Deus, um reino onde tudo que é contrário à bondade e à verdade encontra morada. Nesse reino, Satanás exerce uma autoridade organizada, com diversas áreas e níveis de poder. Sua sede está nas regiões celestiais, um fato surpreendente, mas claramente evidenciado nas Escrituras. E não se engane, o reino de Satanás não está desprovido de súditos. Consiste também em uma legião de demônios. Jesus nos oferece uma vívida ilustração desse reino de trevas. Ele descreve como um espírito imundo, ao ser expulso de uma pessoa, vagueia em busca de descanso, mas encontra sua antiga morada desocupada e preparada. Determinado, ele retorna com 7 espíritos ainda mais malignos, e a condição daquela pessoa se torna pior do que antes. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz:
Voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mateus 12, versículos de 43 a 45. No contexto dessa narrativa, o ponto central de Jesus transcende meramente os princípios da possessão demoníaca. Ele destaca a gravidade de rejeitá-lo, como fizeram os líderes religiosos. Em uma revelação parabólica, Jesus pinta um retrato vívido da guerra espiritual que assola aquela geração adúltera. O incidente envolvendo o homem possuído por demônios, cego e mudo, serviu como catalisador para todo o embate com os fariseus. E agora, Jesus retorna ao tema do exorcismo para encerrar a discussão. Ele demonstra que tanto os fariseus quanto aqueles que os seguem estão sob o controle dos espíritos demoníacos de Satanás. Jesus começa com uma declaração geral sobre o funcionamento dos demônios. Quando um espírito maligno é exorcizado de um homem, vagueia por lugares áridos em busca de descanso, mas não encontra. O verbo sair sugere que o demônio foi expulso através de um exorcismo. Esses seres malignos são frequentemente associados a desertos e lugares desolados, onde podem exercer suas influências destrutivas. No entanto, sua verdadeira intenção é encontrar um hospedeiro. A possessão demoníaca não se limita a uma presença desencarnada. Seu propósito maligno é melhor executado quando se apossam de todo o ser, tanto material quanto imaterial, de uma pessoa. É por isso que o demônio, ao não encontrar repouso, decide retornar à casa de onde saiu, buscando apropriação completa. Essa é a essência da possessão demoníaca. Os demônios são notavelmente persistentes em sua busca por domínio sobre uma pessoa. Ao serem expulsos, não encontrando repouso, retornam com outros 7 espíritos ainda mais malignos, buscando retomar sua propriedade. O número 7, frequentemente associado à conclusão e perfeição nas Escrituras, pode aqui apontar para a plenitude da possessão demoníaca. Entretanto, é importante notar que os demônios parecem incapazes de praticar o mal plenamente sem habitar um corpo humano. Sua manifestação requer um hospedeiro, e eles não podem simplesmente se materializar para causar estragos na humanidade. Quando os demônios foram expulsos por Jesus em Gadara, eles não escolheram ser presagistas ou assumir uma forma etérea. Ao invés disso, pediram para entrar nos corpos dos porcos que pastavam ali. Essa narrativa ilustra a natureza desesperada dos espíritos imundos, implorando para não serem banidos da região. Jesus lhes concede permissão, e eles saem do homem e entram nos porcos, precipitando um acontecimento trágico. Cerca de 2.000 porcos em desespero lançam-se ao mar e se afogam. Isso evidencia não apenas a influência maligna dos demônios, mas também a terrível devastação que acompanha sua presença. A geração a qual Jesus se dirige testemunhou o poderoso ministério dele, especialmente por meio de seus exorcismos. No entanto, eles não se arrependeram nem se voltaram para o reino de Deus. Consequentemente, essa geração encontra-se mais vulnerável ao poder do maligno do que nunca. O ponto trágico da parábola reside na afirmação de que a condição final daquele homem possuído é pior do que antes. Da mesma forma, se a geração atual continuar a rejeitar Jesus, eles se assemelharão a alguém que foi liberto do domínio demoníaco apenas para serem possuídos novamente. Seu destino no julgamento será ainda mais severo do que antes de Jesus ter vindo até eles. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século nem no futuro. Mateus 12, versículo 32.
Jesus adverte sobre a gravidade de blasfemar contra o Espírito Santo, atribuindo os milagres feitos por ele ao poder de Satanás. Essa transgressão não será perdoada, nem nesta era, nem na era vindoura. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, versículo 36. A parábola, embora baseada em situações da vida real, tem o propósito de ensinar que é relevante para a geração como um todo, assim como para os indivíduos. Ela retrata um incrédulo que foi confrontado com a verdade, mas optou por recusar-se a se voltar para Jesus e entrar no reino. Antes que seja tarde demais, a pessoa exercitada deve responder ao convite de Jesus para crer nele como o Messias, adentrar no reino de Deus e experimentar uma nova vida por meio do seu Espírito. Se alguém ainda não entrou no reino, está mais suscetível à renovação e aos ataques contínuos do mundo demoníaco que busca recuperar sua propriedade. Essa pessoa pode ser retomada pelo demônio e seus amigos perversos com relativa facilidade, resultando em uma condição ainda mais desesperadora e ficando inteiramente sob o controle do maligno. Por outro lado, se essa pessoa realmente aceitar Jesus e o reino, Satanás fugirá de sua vida na presença do poder de Deus. Como nos lembra Tiago 4, versículo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E em 1 João 4, versículo 4, somos encorajados. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ao se submeterem a Deus e resistirem ao diabo, os crentes são fortalecidos pela presença divina dentro deles, capacitando-os a superar os agentes do mal e a viverem em vitória sobre as forças do inimigo. Paulo discorre sobre a guerra espiritual, uma realidade que permeia as Escrituras e a vida dos crentes. Em Efésios 6, versículo 12, ele nos lembra de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal que se opõem aos propósitos de Deus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa passagem pinta um quadro vívido de uma batalha invisível, destacando que o reino de Satanás não é apenas uma metáfora, mas uma realidade espiritual tangível. Diante dessas batalhas espirituais constantes, a unidade se revela como nossa arma secreta. Quando estamos unidos, seja com familiares, amigos ou uma comunidade, tornamo-nos mais fortes para enfrentar os desafios invisíveis que nos cercam. É mais fácil enfrentar grandes problemas quando contamos com apoio mútuo e não nos deixamos distrair por pequenas disputas sem importância. Essa ideia ecoa as palavras de Jesus sobre a queda de um reino dividido. A união, conforme descrita por Paulo, é fundamental para fortalecer nossa posição e enfrentar não apenas os desafios visíveis da vida, mas também as batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Quando estamos unidos, somos mais focados, mais resilientes e mais bem equipados para vencer não apenas as batalhas que vemos, mas também aquelas que são invisíveis aos olhos humanos. É crucial lembrar que, apesar de seu poder, o reino de Satanás não se equipara ao de Deus. É limitado e, como Jesus apontou, em última análise, autodestrutivo. A Bíblia nos assegura que, no final, o reino de Deus prevalecerá e Satanás será vencido. Isso oferece esperança e segurança àqueles que acreditam e seguem os caminhos de Deus, pois mostra a limitação do poder de Satanás. O poder de Satanás, conforme discutido em Mateus 12, versículo 4, é desafiado diretamente por Jesus, que triunfa sobre ele. Esse ato é uma demonstração clara do poder de Deus, superando qualquer poder que Satanás possa ter.
Jesus declara em Lucas 10, versículos 18 e 19: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal algum. Essa é uma imagem poderosa. Jesus está essencialmente compartilhando o que testemunhou a queda de Satanás e está concedendo aos seus seguidores uma autoridade sobre as forças malignas. É como se ele estivesse distribuindo passes VIP para a vitória sobre o mal. Jesus compartilhou 4 fatos essenciais sobre Satanás, revelando aspectos de sua natureza que muitos desconhecem. O primeiro desses fatos é que Satanás é um mentiroso e o pai da mentira, conforme declarado em João 8, versículo 44. Vocês são do diabo, que é pai de vocês, e vocês querem agir de acordo com os desejos do pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Cada mentira que Satanás tece tem como objetivo final causar destruição e ruína. É fascinante notar como a mentira e o assassinato muitas vezes estão interligados. Em João 8, versículo 44, vemos uma narrativa se desdobrando, onde Satanás, o pai da mentira, procura não apenas enganar, mas também destruir aqueles que são alvo de suas mentiras. De acordo com as Escrituras, existem 7 comportamentos que Deus considera uma abominação, e entre eles estão a mentira e o assassinato. A dura realidade é que todos os mentirosos terão sua parte no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, conforme revelado em Apocalipse 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa passagem ressalta a gravidade das mentiras de Satanás e suas consequências eternas para aqueles que se deixam enganar por elas. Além disso, a verdadeira natureza de Satanás é claramente descrita em João 10, versículo 10, onde Jesus nos adverte: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui, Jesus contrasta o propósito maligno de Satanás com o desejo de Deus de nos conceder uma vida plena e abundante. Satanás sempre foi um mentiroso, o oposto de Deus, que é a própria fonte da verdade. Enquanto Deus é fiel e verdadeiro, Satanás busca seduzir e enganar, usando quaisquer meios disponíveis neste mundo para nos afastar da verdade. O apóstolo Paulo nos alerta em 2 Coríntios 11, versículo 14, que Satanás se disfarça como um anjo de luz, apresentando-se de maneira atraente e convincente. Ele distorce a verdade e engana, fazendo com que suas mentiras pareçam plausíveis. Portanto, é fundamental conhecer profundamente a palavra de Deus para discernir entre as mentiras de Satanás e a verdade divina. Satanás, o pai das mentiras, começou sua obra de engano no Jardim do Éden, onde tentou Eva distorcendo as palavras de Deus. Ele contradisse diretamente a palavra de Deus, fazendo com que Eva duvidasse de sua veracidade ao afirmar que ela não morreria, como Deus havia advertido. A principal arma de Satanás contra os filhos de Deus é o engano. Ele emprega táticas astutas para separar as pessoas de seu Pai Celestial, induzindo-as ao erro e à desobediência. É crucial estar vigilante e firmemente fundamentado na verdade de Deus para resistir aos enganos de Satanás. Muitas das mentiras de Satanás são auto-perpetuadas, e até hoje ele continua a empregar pessoas para disseminar seus enganos. Ele frequentemente utiliza indivíduos carismáticos para propagar suas falsidades, como vemos no caso de falsas religiões.
O sucesso de Satanás depende do fato de as pessoas acreditarem em suas mentiras, pois isso as leva ao engano. Desde pequenas distorções até grandes mentiras, Satanás utiliza uma variedade de estratégias para desviar as pessoas da verdade. No entanto, ao contrário de Satanás, Jesus é a própria verdade e nunca nos enganará. Felizmente, Jesus também é nosso Salvador, e sua morte e ressurreição oferecem a base para o perdão de todos os pecados, incluindo a mentira. Ao nos aproximarmos de Jesus com fé e humildade, descobrimos que Ele é a verdade que nos liberta, como afirmado em João 8, versículo 32. A bajulação e as mentiras são a maneira de Lúcifer agir, e não é surpreendente que ele seja chamado de pai da mentira. Mas ao escolher seguir a verdade representada por Jesus, encontramos a libertação das correntes do engano e a luz que nos guia para a verdadeira liberdade. A segunda característica que Jesus atribui a Satanás é a de um assassino, conforme mencionado em João 8, versículo 44. Ele foi um assassino desde o princípio e não permanece na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aqui Jesus revela que Satanás tem sido um agressor desde o início, sempre buscando destruir a vida e afastar as pessoas da verdade. Apesar de sua posição elevada sobre os homens e os anjos, sua natureza pervertida o mantém em constante pecado, opondo-se a Deus. O terceiro fato que Jesus compartilha sobre Satanás é que ele testemunhou sua queda do céu, como mencionado em Lucas 10, versículo 18. Eu vi Satanás cair como um raio do céu. Essas palavras foram proferidas por Jesus ao retornarem os 70 discípulos que ele enviara para espalhar o Evangelho. Ao referir-se à queda de Satanás, Jesus provavelmente tinha em mente a passagem de Isaías 14, do versículo 12 ao 14, na qual descreve a queda de Lúcifer do céu. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. A arrogância de Lúcifer o levou a se erguer em rebelião contra Deus, resultando em sua expulsão de seu lugar original no céu. A declaração de Jesus em Lucas 10, versículo 18, fala da vitória de Jesus sobre o poder de Satanás em um sentido mais amplo. A Bíblia nos instrui a estarmos conscientes dos esquemas de Satanás e a permanecermos sóbrios, equilibrados e autodisciplinados, sempre alertas e cautelosos, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando a quem possa devorar. O último fato que Jesus compartilha sobre Satanás é que os homens maus são seus seguidores. Esta verdade é ilustrada na parábola do joio e do trigo, encontrada em Mateus 13, do versículo 24 ao 30. Jesus compara o reino dos céus a um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto seus servos dormiam, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas entre o trigo. Quando as plantas cresceram, os servos perceberam a presença das ervas daninhas e perguntaram ao dono se deveriam arrancá-las. Ele respondeu que não, para que o trigo não fosse arrancado junto com as ervas daninhas. Ele instruiu que deixassem crescer juntos até a colheita, quando os ceifeiros separariam o joio para ser queimado e o trigo para ser colhido e armazenado em seu celeiro. Esta parábola ilustra como Satanás, o inimigo, semeia o mal no mundo, mas Deus eventualmente fará a separação entre o justo e o ímpio. Jesus explicou aos discípulos que na parábola do joio, a boa semente representa os filhos do reino, enquanto o joio representa os filhos do maligno.
Assim, Satanás é identificado como o responsável por semear o mal no mundo, sendo referido como o Deus desta era, que governa o mundo e seus sistemas. No entanto, o poder de Satanás não durará para sempre, pois ele será derrotado no final dos tempos. Uma das lições essenciais que podemos extrair do ensinamento de Jesus é a importância da unidade. Ele destacou que um reino dividido não pode subsistir, o que também se aplica às nossas vidas. A unidade e o trabalho em equipe são fundamentais, seja em nossas famílias, comunidades, locais de trabalho ou em nós mesmos. Estar unido em propósito e ação é crucial, pois a desunião pode levar à fraqueza e à queda. Reconhecer e resistir às influências negativas é fundamental para manter essa unidade e alcançar objetivos comuns. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Satanás nos lembram da importância de reconhecer e resistir às influências negativas em nossas vidas. Isso pode incluir relacionamentos tóxicos, hábitos destrutivos ou qualquer coisa que nos afaste dos valores positivos. Reconhecer essas influências é o primeiro passo, e tomar medidas para resistir e nos afastar delas é o próximo. Assim como em um barco, se permitirmos que a água entre, o barco afundará. Portanto, manter a integridade, praticar o bom senso e permanecer fiéis aos valores positivos nos ajudará a permanecer à tona. Além disso, Jesus nos mostrou que o bem tem poder sobre o mal. Escolher consistentemente o que é certo e justo, mesmo quando é desafiador, é como acender uma vela em um quarto escuro. A menor luz pode dispersar a escuridão. Ao escolher o bem, não apenas impactamos nossas próprias vidas, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. Essas lições são atemporais e aplicáveis universalmente, incentivando-nos a promover a unidade, estar vigilantes sobre influências negativas e escolher continuamente a bondade para causar um impacto positivo em nosso mundo. Ao considerar os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Satanás, é crucial refletir sobre o papel das nossas escolhas. Jesus nos apresentou dois reinos contrastantes, o reino de Deus e o reino de Satanás. Nossas escolhas diárias têm um significado espiritual profundo, como destacado em Mateus 12, versículos 25 e 26. Esses versículos nos proporcionam uma visão mais profunda da natureza desses reinos espirituais. A Bíblia claramente apresenta dois reinos distintos, um de Deus e outro de Satanás. Em João 10, versículo 10, Jesus contrasta esses reinos, descrevendo o propósito de cada um. Enquanto o ladrão, interpretado como Satanás, vem para roubar, matar e destruir, Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. Nossas escolhas têm um papel crucial na determinação de qual reino seguimos. Optar pela verdade, bondade e justiça nos alinha com o reino de Deus, enquanto escolhas que promovem mentiras, maldade e destruição nos afastam desse reino e nos aproximam do reino de Satanás. É essencial entendermos o impacto espiritual de nossas escolhas e buscarmos seguir o caminho que leva à vida abundante que Jesus oferece. Nossas decisões diárias, independentemente de sua magnitude, nos alinham com um desses dois reinos. Ao optarmos pela honestidade em vez do engano, pelo amor em vez do ódio e pela generosidade em vez do egoísmo, nos alinhamos com os princípios do reino de Deus. Por outro lado, quando sucumbimos às mentiras, ao ódio ou aos desejos egoístas, nos desviamos dos valores desse reino e nos aproximamos do reino de Satanás. A Bíblia nos alerta sobre as consequências de nossas escolhas. Romanos 6, versículo 23, nos lembra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escolher o pecado, que está alinhado com o reino de Satanás, leva à morte espiritual, uma separação da vida e da luz de Deus. No entanto, escolher a vida em Jesus Cristo nos alinha com o reino de Deus e nos conduz à vida eterna, tanto em qualidade quanto em duração.
A ideia de ter que escolher entre dois caminhos é fundamental em nossa fé em Cristo. Cada decisão que tomamos tem implicações espirituais e eternas, e é essencial que estejamos conscientes dessas implicações ao fazer nossas escolhas diárias. A passagem de Deuteronômio 30, versículo 19, embora seja do Antigo Testamento, ressoa com a ideia do Novo Testamento sobre escolher entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Isso ilustra como nossas escolhas influenciam nossa posição espiritual e o destino final. Cada dia nos deparamos com decisões que nos aproximam do reino de Deus ou nos afastam dele. Não se trata apenas de seguir regras, mas sim da direção dos nossos corações e da natureza das nossas ações. Nossas escolhas podem trazer vida, verdade e amor, características do reino de Deus, ou podem resultar em engano, dano e destruição, marcas registradas do domínio de Satanás. A mensagem é clara: nossas escolhas importam. Elas são os passos que damos em direção à luz do reino de Deus ou às sombras de Satanás. Em cada decisão que tomamos, somos apresentados a dois caminhos, um que leva à vida e outro à morte, e a escolha cabe a nós. Essa lição dos ensinamentos de Jesus ressalta que seu poder e autoridade vêm de Deus, não de Satanás. Além disso, ensina indiretamente a importância do discernimento e da compreensão da fonte e natureza do poder e das ações espirituais. Sim, no livro do Apocalipse, encontramos a descrição do destino final do reino dividido de Satanás. Ele será lançado no lago de fogo de enxofre, juntamente com a besta e os falsos profetas, onde serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Esta não é exatamente uma batalha final, pois o resultado já está determinado. É mais um evento que marca o fim do reinado de Satanás, com Deus finalmente acabando com ele e seus seguidores para sempre. Este é o desfecho final, onde o bem triunfa sobre o mal de forma definitiva. O julgamento final e o destino de Satanás, a besta e o falso profeta, representam a culminação da batalha entre o bem e o mal. O reino de Satanás é caracterizado por tudo o que é contrário à bondade de Deus: ódio, sofrimento, engano e rebelião. Esses elementos estão em oposição direta aos valores de verdade, amor e justiça que são fundamentais para o reino de Deus. Na grande partida entre o bem e o mal, o time de Deus está destinado a vencer. Isso não se deve apenas à sua natureza como seres sobrenaturais, mas também porque sua fundação é sólida e seu propósito é verdadeiro. Enquanto o reino de Satanás é baseado na mentira e na destruição, o reino de Deus é fundamentado na verdade e na vida eterna. Assim, o destino final de Satanás e seus seguidores no Lago de Fogo representa a justiça final, onde o mal é derrotado e a bondade prevalece para sempre. A conclusão de tudo isso é que, apesar da aparente força e influência do reino de Satanás, ele é construído sobre uma base instável de mentiras e enganos. Por outro lado, o reino de Deus, representado por Jesus, é fundamentado na verdade, amor e justiça. Jesus veio para nos mostrar o caminho para o reino de Deus e nos oferecer a oportunidade de fazer parte dele. Por meio de seus ensinamentos, milagres e, finalmente, seu sacrifício na cruz, Jesus desafiou e derrotou os poderes do reino de Satanás. Ele abriu um caminho seguro através do campo minado da vida, mostrando-nos como podemos alcançar a vitória e a segurança. Portanto, a conclusão é que devemos escolher sabiamente a que reino pertenceremos. Ao seguir os ensinamentos de Jesus e aceitar seu sacrifício, podemos fazer parte do reino de Deus e desfrutar da vida eterna e da verdadeira liberdade que ele oferece, enquanto o reino de Satanás está destinado à destruição final.
A mistura de cautela e esperança surge ao considerarmos o destino final do reino de Satanás. Por um lado, devemos ter cautela, pois seguir os caminhos do mal nos alinha com uma equipe destinada à derrota. O egoísmo, a crueldade e o engano, representativos desse reino, eventualmente levam à destruição e ao castigo eterno. No entanto, há também uma grande dose de esperança, pois o reino de Deus, baseado na verdade e no amor, prevalecerá no final. O estado final de Satanás e de todos os incrédulos será um julgamento diante do grande trono branco, conforme descrito em Apocalipse 20, versículo 5. Se o nome de alguém não estiver escrito no livro da vida, essa pessoa será lançada no lago de fogo, conforme registrado em Apocalipse 21, versículo 8. Este é o destino dos covardes, incrédulos, assassinos, corruptos, imorais, praticantes de bruxaria, adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o lago ardente de enxofre. No livro do Apocalipse, encontramos a descrição de um evento transcendental, o julgamento diante do grande trono branco presidido por Deus. Nesse momento, a terra e o céu fogem de sua presença, mas não há lugar onde se esconder. Os mortos, tanto os grandes quanto os pequenos, são convocados diante do trono, e os livros são abertos, incluindo o livro da vida. Cada indivíduo é julgado de acordo com suas ações registradas nos livros. A morte e o Hades entregam os mortos que neles estavam, e todos são julgados conforme suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, onde experimentam tormento contínuo e não têm escape. O juiz nesse julgamento é Jesus Cristo. Ele recebeu a autoridade absoluta do Pai para julgar todas as pessoas. Aqueles que ouvem a mensagem de Jesus e creem em Deus que o enviou têm a promessa da vida eterna e não serão condenados por seus pecados. Jesus enfatiza que está chegando a hora, e até mesmo agora, quando os mortos ouvirem sua voz, eles viverão. Assim, o Pai concedeu a Jesus o poder de conceder vida e autoridade para julgar a todos, pois ele é o Filho do homem na terra. A descrição do céu e da terra fugindo da presença do grande trono branco no livro do Apocalipse não deve ser entendida como um julgamento em andamento, mas como uma cena que ilustra a magnitude e a soberania do momento. O julgamento não está determinando fatos, pois aqueles diante do trono já foram condenados. Como mencionado, os mortos são julgados de acordo com suas obras, e se seus nomes não estão no livro da vida, são condenados por padrão, pois se recusaram a vir a Deus pela fé. A imagem da morte e do Hades, sendo lançados no lago de fogo, representa a completa erradicação do poder dessas entidades sobre os mortais. Isso simboliza o fim da morte espiritual e da separação eterna de Deus para aqueles que estão em Cristo. A segunda morte, representada pelo lago de fogo, é a consequência final do pecado e da rejeição de Deus. É uma separação eterna de Deus e um estado de tormento inimaginável para aqueles que não estão reconciliados com Ele. Esta é uma condição da qual ninguém deseja fazer parte, mas Deus oferece a salvação através de Jesus Cristo para todos aqueles que creem nele. O termo Lúcifer, que significa o iluminado, é usado em Isaías 14, versículo 12, para descrever o rei de Babilônia em uma metáfora poética. No entanto, ao longo da história, essa passagem foi associada ao diabo ou Satanás. Antes de sua queda, Satanás era um querubim ungido, uma figura celestial de grande autoridade e beleza. No entanto, sua rebelião contra Deus o levou a se tornar o adversário de Deus e dos seres humanos. O querubim mencionado em Ezequiel 28 é frequentemente interpretado como uma descrição figurativa de Satanás antes de sua queda. Este ser celestial era adornado com sabedoria e beleza, ocupando uma posição de grande honra e responsabilidade nos céus. No entanto, a soberba levou à sua queda, e ele se tornou corrompido pelo pecado. É
É importante observar que a referência ao Éden neste contexto não se limita ao relato em Gênesis, onde Satanás aparece na forma de uma serpente. Em vez disso, parece se referir a um Éden celestial, um lugar de esplendor e perfeição, onde este querubim originalmente habitava. Os pecados atribuídos a este ser celestial incluem violência, arrogância e irreverência, indicando uma rebelião contra a posição santa que ocupava no serviço a Deus. Essa queda demonstra como até mesmo os seres celestiais podem sucumbir ao pecado e à tentação da soberba. Apesar de Satanás ser uma pessoa condenada, ainda está ativo porque a vitória final sobre ele ainda não foi plenamente realizada. Embora o poder do diabo tenha sido derrotado na cruz por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, sua influência maligna continua presente no mundo. De acordo com a teologia cristã, Satanás continua ativo porque estamos vivendo em um período entre a primeira vinda de Cristo e sua segunda vinda, conhecido como o tempo da igreja. Durante esse período, Satanás ainda tem algum poder e influência para tentar desviar as pessoas do caminho de Deus. No entanto, sua derrota final já foi selada na cruz e seu destino final no lago de fogo está garantido. Embora Satanás ainda possa exercer influência e causar estragos neste mundo, sua derrota final já foi assegurada pela obra redentora de Jesus Cristo. Aqueles que creem em Cristo podem confiar na promessa de que, no final, Satanás será julgado e condenado, e a justiça prevalecerá. Sim, é verdade que a Bíblia nos alerta a permanecer vigilantes e atentos à influência e às tentações de Satanás. Embora não saibamos muito sobre os detalhes específicos do destino final de Satanás, a Escritura nos assegura que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado para sempre. É importante lembrar que, como crentes, nossa segurança não está apenas em nossa própria capacidade de resistir ao maligno, mas na obra salvadora de Jesus Cristo. Ele não apenas nos salvou da condenação eterna, mas também é capaz de nos preservar de cair nas armadilhas de Satanás. O conceito do inferno como um lugar de tormento eterno é uma doutrina importante na fé cristã, enfatizando a seriedade do pecado e a necessidade da salvação em Cristo. É um lembrete do amor de Deus, que nos oferece uma maneira de escapar desse destino através de nossa fé em Jesus. Devemos permanecer vigilantes, confiando na graça de Deus para nos fortalecer e proteger contra as artimanhas do maligno, enquanto também compartilhamos o amor e a esperança encontrados em Cristo com os outros. O ensinamento sobre a realidade do inferno e sua eternidade é uma parte importante da fé cristã, apoiada tanto pelas Escrituras quanto pela tradição cristã ao longo dos séculos. Jesus, em seus ensinamentos, frequentemente falava sobre a realidade do inferno e o destino eterno daqueles que rejeitam a salvação oferecida por ele. A citação de Lucas 16, versículo 26, destaca a ideia de que há uma separação definitiva entre os justos e os ímpios após a morte, e não há possibilidade de atravessar esse abismo. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá. Essa passagem e outras semelhantes enfatizam a seriedade e a permanência das consequências para aqueles que rejeitam a Deus. C.S. Lewis, em sua obra, aborda a doutrina do inferno de uma maneira franca, reconhecendo sua dificuldade e gravidade, mas também reconhecendo sua consistência com o ensinamento bíblico. A ideia de que a escolha humana tem consequências eternas é um tema central nas Escrituras e na teologia cristã. A doutrina do inferno serve como um lembrete solene da seriedade do pecado e da urgência de se voltar para Deus em arrependimento e fé, enquanto ainda há tempo. Jesus frequentemente usava metáforas e parábolas para descrever o destino final daqueles que rejeitam a Deus e sua salvação.
Ele falava sobre o inferno como um lugar de tormento e separação eterna de Deus, onde há choro e ranger de dentes. Jesus alertava sobre a realidade do inferno como uma consequência séria da escolha humana de rejeitar a graça e a salvação oferecidas por Deus. Uma das passagens mais conhecidas sobre o inferno nos ensinamentos de Jesus é encontrada em Mateus 25, do versículo 31 ao 46, onde ele fala sobre o julgamento final, onde as pessoas serão separadas em ovelhas e bodes, representando os salvos e os condenados, respectivamente. Aqueles que demonstraram fé em Jesus através de suas boas obras são identificados como ovelhas e recebem a vida eterna, enquanto aqueles que não o fizeram são identificados como bodes e são condenados ao castigo eterno. Esses ensinamentos de Jesus sobre o inferno nos lembram da importância da fé e das boas obras como expressões genuínas dessa fé. Eles também destacam a seriedade da escolha humana e a necessidade de arrependimento e fé em Jesus Cristo como o único caminho para a salvação e a vida eterna. Sim, nos ensinamentos de Jesus, vemos claramente o contraste entre o destino final dos justos e dos ímpios. Aqueles que demonstraram fé em Jesus através de suas boas obras são prometidos vida eterna, enquanto aqueles que rejeitaram a Deus e negligenciaram ajudar os necessitados são condenados ao castigo eterno. Esses ensinamentos destacam a importância da fé viva em Jesus Cristo e da expressão dessa fé por meio de boas obras. Eles também ressaltam a responsabilidade de cuidar dos menos favorecidos e vulneráveis, pois, de acordo com Jesus, o que fazemos por eles, fazemos por Ele. No final, Jesus é proclamado como o vencedor, pois sua obra redentora na cruz oferece a salvação e a vida eterna àqueles que confiam nele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e é somente através dele que podemos encontrar a verdadeira comunhão com Deus e escapar do destino trágico do inferno. É crucial lembrarmos que, embora o reino de Satanás possa prosperar na divisão, o reino de Deus é construído sobre fundamentos muito mais sólidos: o amor, a unidade e a paz. O ensinamento de Jesus sobre o reino de Satanás nos desafia a permanecer vigilantes contra as influências negativas que buscam nos desviar do caminho da verdade e da justiça. No entanto, ao mesmo tempo, somos lembrados do poder transformador do amor e da unidade que encontramos em Cristo. Nossas vidas são uma jornada contínua de escolhas, e é essencial reconhecermos o impacto profundo que essas escolhas têm em nossa jornada espiritual. Ao optarmos por seguir os princípios do reino de Deus, honestidade, amor, generosidade, estamos fortalecendo os alicerces da nossa fé e contribuindo para a construção de um mundo mais justo e compassivo. À medida que navegamos pelas complexidades da vida, enfrentando desafios e tentações, podemos confiar na promessa de que a luz de Cristo é capaz de dissipar as trevas ao nosso redor. A unidade e a harmonia encontradas no reino de Deus não apenas nos fortalecem individualmente, mas também nos capacitam a ser agentes de mudança e esperança em um mundo que tantas vezes parece mergulhado no caos e na divisão. Que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma, envie ele para um amigo que precisa ouvir essas palavras. Que Deus te abençoe e até a próxima.